Salve galera, tudo bem? Vídeo 14 na área. Esse eu separei em três, que ele é um pouquinho mais comprido. Esse especificamente a gente vai falar de Value Types e Reference Types. Então são dois caras legais, fala um pouquinho sobre Garbage Collector, mas você quer aprender mais sobre Garbage Collector, vem na live que a gente gravou aqui esses dias, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Espero que volte com tudo agora essa invasão C#. Bora comigo, segue aqui o canal e vamos ver o vídeo. Bora pro vídeo? Então vamos falar sobre noções básicas de tipo valor e tipo referência. O que é isso, Henrique? A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, pessoal, que no meu ponto de vista é onde tudo se... Como é que eu posso dizer? Onde as coisas se tem mais sentido, né? Então aqui é onde tudo começa a fazer sentido dentro do .NET. É você separar o que é um tipo valor e o que é um tipo referência. Isso vai fazer muito mais agora sentido para você, como fez para mim. De novo, me chamo Henrique Eduardo Souza. Meu Instagram, quem quiser seguir, você já deve estar seguindo o canal. Meu Instagram tá ali, hsouzaeduardo81. Pode seguir. E beleza. Qual que é a ideia, Henrique, do que a gente vai trabalhar aqui nesse capítulo? Vamos falar de tipo valor e tipo referência, passagem de parâmetros, né? Trabalhar com parâmetros e criar tipos personalizados como enum e estrutura. É um pouco grande esse cara, então eu separei em 3 vídeos aqui. Provavelmente você vai ver isso em 3 vídeos separados e não tem problema nenhum. Tô criando vídeos mais curtos agora para acelerar o processo de produção. Legal. Então vamos lá, Henrique. Tipo valor, né? O que a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse tipo de valor, né? Entender como eles se comportam, para que serve um tipo de valor, o que se passa no tipo de valor, né? Que é bem importante que vocês saibam o que passa no value type, né? Ou até mesmo um tipo primitivo. Vamos lá. Primeiro, eu tenho os dois tipos no .NET. Tipos primitivos, que são ali conhecidos como value types. Esses caras eu trabalho com inteiros, com decimais, com datas. E, cara, a grande diferença é, eu vou explicar no próximo slide, mas eles são diferentes dos reference types. Reference types, strings e classes customizadas. Como assim uma classe customizada? A gente não fez uma classe de funcionário, uma classe de mesa no exercício anterior? Essas são seus reference types. E eles se comportam de maneiras diferentes dentro do seu código e também dentro do seu PC. Então, bora lá. Deixa eu explicar um pouquinho sobre value types. Como é que esses caras estão determinados, né, pessoal? Como eu comentei, os value types, o que são considerados value types? Int, float, double, char, date, todos esses caras são considerados value types. Outro ponto importante, ele tem um tamanho fixo. Então, sempre que você coloca no tipo de memória stack ou na pilha, ele vai ter um tamanho fixo pré-determinado dentro daquela pilha. E o fluxo de vida desses caras é um pouco diferente também de um reference type que a gente vai falar. E o local onde eles habitam também é diferente. Outro ponto importante é o valor é copiado nessa fila que é chamada de stack. Ou seja, eu ocupei uma quantidade de bit dentro daquela pilha e ele vai ficar ali até que ele não esteja mais sendo usado. Outro ponto importante também de frisar nesse momento, eu estou sempre olhando aqui se eu estou gravando ou não, porque aperto às vezes um botão e paro. Mas enfim, outro ponto de frisar aqui é o tamanho. Então, só para vocês terem uma noção aqui do que a gente está dizendo, você tem aqui um byte que tem 8 bits. Um short tem 16 bits, um int tem 32 bits. E ele ocupa de forma organizada os 32 bits dentro da memória, ocupando sim a área de memória do seu pente ou do seu desenho aqui, como você está vendo aqui, de um pente de memória. Tranquilo? Outro ponto legal de frisar aqui também no value type é como eles funcionam, né? Então, por exemplo, determinei uma variável int. Ele alocou um A que é igual a 1. Simples assim. Outro ponto legal aqui de frisar, B é igual a B. Então, toda variável inteira que eu estou alocando, ele está colocando numa área de memória nesse cara. Então, Henrique, mas dá para eu trabalhar com esses caras baseado em referência e tal? Eu quero passar para não ficar criando toda hora uma variável em stack ali na pilha? Dá.
Como é que eu faço isso? Usando tipos referência. Consigo alocar um tipo valor como tipo referência? Sim, consegue. E eu vou mostrar como isso funciona. Isso aqui ele aloca direto numa outra área de memória, que é uma área chamada de heap. A gente vai falar mais sobre esse tema, falar mais sobre heap, que é aqui onde tem os maiores problemas, né? Que é aqui que trabalha também o nosso limpador de memória, porque o C# não é igual ao C++, que eu precisava ficar desalocando memória. Aqui no C# você precisa diretamente, ele já faz esse trabalho para você, e ele atua muito, ele é bem atuante na heap, através de um coletor de lixo chamado de Garbage Collector. Tem uma live que eu gravei com um amigo meu, com o Diego, e eu vou colocar aqui na descrição do vídeo essa live que vocês podem assistir. A gente fala bastante sobre gerenciamento de memória, heap, stack, como é que isso funciona, onde ele aloca, como ele limpa, ciclos de limpeza do Garbage Collector, isso é interessante também, para você entender um pouquinho como ele funciona. Mas a stack, pessoal, diferente, a heap, diferente da stack, ele tem um comportamento um pouco, eu diria, diferenciado. Porque lá na stack, vocês viram que ele guarda tudo ordenadinho? Na heap, não. Ele solta em várias áreas de memória, porque tem muito mais espaço de memória ali. E esse cara vai deixando só a referência para esse ponteiro. Não significa que ele está organizado. Então, esse é o principal ponto importante. Strings e classes, referências, vêm parar aqui dentro. Então, como é que eu estouro a heap? Não sei. E stack? Vocês já viram erro de stack overflow, né? Quando a stack ficou muito cheia, ela estoura e acontece isso. Mas tem erros de heap também, que são bem comuns. A gente vai falar sobre esses caras mais para frente. Como é que eu converto um stack em heap? Eu posso passar ele por referência. Eu vou mostrar como isso funciona. Não necessariamente pode ser um objeto, mas se for um objeto ou uma classe, ele já nasce direto aqui. Então, na sua stack, ele só tem a referência para a área de memória que esse cara está. Então, se eu separar como se fosse um Excel aqui dentro, ficaria claro que eu teria célula e coluna que representam essa variável dentro da nossa área de memória stack. Então, a heap ela trabalha de uma maneira diferente, ela aloca os seus carinhas ali, deixa esses carinhas com tempo de vida mais prolongado, e assim a stack consegue consultar essa referência. Tranquilo? Criei aqui um exemplo simples para vocês darem uma olhada de como isso funciona. Inclusive, quando eu estava escrevendo esse capítulo, eu falei com o Diego e aí eu deixei o nome dele aqui. Então, a ideia é, criei 2 funcionários na nossa classe de funcionário. Funcionário 1, onde eu criei uma instância para esse cara e passei o primeiro nome dele como Diego. No funcionário 2, criei outra instância e outro objeto chamado Henrique. Então, nesses casos, pessoal, o que aconteceu? Ele criou 2 caras direto na heap. No momento que eu fiz essa interface, o que aconteceu? Veio aqui um func1, que se referenciou a um objeto que está aqui, e eu tenho aqui a stack referenciando a heap aqui para o func1 e a mesma coisa para o func2. No momento que eu faço uma variável booleana com esse cara, o que ele está fazendo? Ele está acessando esse ponteiro de memória, que está aqui na heap, buscando o nome e validando se o nome é igual a Diego para falar se é verdadeiro ou falso. E esse verificar nome vai ficar onde? Na stack. Tranquilo? Legal demais! E aí tem outro exemplo aqui de como isso ficou, né? Então, por exemplo, funcionário 1 e 2. Mas, Henrique, eles têm a mesma característica na heap? Sim. Lembra-se que eu comentei que eles são reference types, ou seja, eles nascem e vão criando como se fosse uma cópia do mesmo objeto. Então, nesse caso, eu criei 2 objetos na stack, mas na heap eu criei um só. E aí, o grande problema é que o Diego, o primeiro nome do funcionário que está na heap, já não é mais Diego, é Henrique, e vai dar errado. Então, galera, isso fica bem legal na prática que a gente vai ver agora. Legal? Legal. Bora para esse exercício aqui, ou para essa demonstração aqui da primeira parte do nosso vídeo 14. Qual que é a ideia? Falar um pouquinho sobre value types. Como isso funciona, né, galera? Funciona da seguinte maneira. Eu preciso criar, por exemplo, um tipo inteiro, 10. Ou int valor igual a 10. Legal.
Bacana, Henrique. Se eu printar o valor, ele está onde? Está na stack. E agora, Henrique, se eu faço o seguinte, int cópia valor é igual a valor. O que estará acontecendo? Eu estou copiando quem? Os valores serão iguais, Henrique? Nesse caso, sim, os valores serão iguais, pessoal. Mas o que muda nesse cenário? Simplesmente nada. Estou apenas copiando um valor do outro. E o que é um ponto importante aqui de se frisar? Eu posso fazer o seguinte. Então, se eu vou trabalhar com esse valor por referência agora, eu vou mudar que a cópia do valor agora é 20, o que vai acontecer? A cópia do valor aqui vai ser 20. Então, nesse caso, vamos rodar aqui. .NET Run 10 e 10, beleza? Agora vou mudar a cópia do valor para 20, para vocês entenderem o desenho que a gente fez do tipo por referência, né? Do tipo valor. Eu só tenho o que aqui? Eu tenho só o valor. Se eu modificar o valor, nada muda. Mas no caso de um tipo referência, que é no caso da minha classe, cria uma classe pessoa. Na classe pessoa, eu tenho aqui uma pessoa que está na minha demo 10, ponto pessoa, é igual uma nova pessoa. Eu vou falar que essa pessoa, ponto nome, é igual a João. O nome da pessoa vai ser igual a João. Pessoa nome é João. Mas, se por um acaso eu copio esse objeto aqui, ó, vou criar um outro objeto que é igual a pessoa, a cópia da pessoa, o que vai acontecer? O nome agora é Maria. Porém, se eu faço o seguinte, pegar a primeira pessoa, não a cópia da pessoa, o nome vai ser o que aqui, pessoal? É João ou Maria? Vamos ver? Opa, tem erros. Pessoa não pode ser encontrada, então tem que vir aqui, ó. Tem que pôr o namespace inteiro. Ponto. Beleza. Vamos lá. Net run. Aqui, ó. O primeiro cara, a pessoa, aqui ele me retorna João. Por que aqui ele me retorna Maria? Se eu simplesmente copiei o objeto e sobrescrevi igual eu fiz aqui. Exatamente pelo reference type. Lembra que a gente colocou aqui no nosso PowerPoint? Eu criei aqui 2 funcionários, mas na verdade eu fiz errado, né? Deveria ter feito o seguinte, até corrigi aqui já no slide para mostrar para vocês. Deveria ter feito o seguinte, o funcionário 2 ele é igual à instância do funcionário 1. Eu fui nessa ideia, achando que tendo o funcionário 1, sendo cópia do funcionário 2, está tudo bem. Não. Perceberam que eles estão usando o mesmo objeto ao final de contas? E o que você está mudando aqui afeta diretamente o outro, porque eles estão ligados através de uma referência ou ligados entre a mesma referência. Então, pessoal, isso aqui é de extrema importância para o que vocês estão aprendendo. Tranquilo? Então, para essa primeira parte, para esse primeiro vídeo, espero ter ajudado. E é isso. Valeu!